Bem, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É muito bom saber que esse tema interessa a nossa comunidade. Muito obrigada, além da presença, portanto, muito obrigada pelo interesse nesse tema comum. Né? É uma alegria também saber que num dia como hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós conseguimos organizar esse encontro e ter a participação de vocês, da Carolina Mendonça, da UFBA, que nos enche de alegria, honra por esse momento de troca, de partilha e pela possibilidade de que haja inspiração a partir da realidade da UFBA aqui para a Unicamp também. Então, é uma tarde muito importante para nós aqui na Unicamp, Carolina. Recebemos você, ainda que de maneira distante, né? Mas com esse diálogo que está só começando e a gente pode, com ele, certamente pensar em futuros promissores. Né? Eu quero agradecer também, além de você, Carolina, pelo seu aceite, agradecer aos funcionários da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, em especial ao Wagner, que nos apoiou bastante para que esse evento acontecesse, e a professora Silvia pelo apoio, pela presença, para que a gente possa estabelecer um, um diálogo de mais qualidade sempre, né? Bom, hoje a gente tem, então, uma proposta com um diálogo específico sobre um componente de inovação curricular que, a partir da UFBA, como eu dizia, nos inspira e nos lança a pensar também nas possibilidades de superação de desafios que a gente talvez nem conheça ainda, mas que, dado o trajeto da UFBA, isso pode já nos organizar, né, de certa maneira, e nos colocar em possibilidade de enfrentamento dessas questões e de superação, obviamente. Nós intitulamos esse diálogo como Diretrizes Curriculares Nacionais para a Inclusão da Extensão e da Formação para a Cidadania nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, a experiência da UFBA. Eu vou passar a palavra, inicialmente, à nossa diretora da Diretoria de Direitos Humanos, a professora Silvia Santiago, e na sequência, Carolina, eu vou te apresentar e vou passar a fala a você, tá bom? Bem, boa tarde a todas, todos, todes que estiverem nos acompanhando agora e quem for nos acompanhar oportunamente. Por isso que estamos gravando e eu quero agradecer demais a Heloísa, a professora Heloísa Lins, que está nos proporcionando essa possibilidade de hoje estarmos com a professora Carolina Mendonça. Uma honra para nós, professora, uma alegria, e que a gente espera que seja uma primeira oportunidade, dessa vez virtualmente, mas que a gente possa ter outras possibilidades, outras oportunidades de estarmos com a senhora e discutir essa questão, né, tão importante, mas que talvez na prática da vida das pessoas hoje bastante relegada, né? E, em especial, na universidade, para nós, a formação em direitos humanos é uma oportunidade para a gente tentar vislumbrar mundos melhores no futuro, né? Não basta as pessoas estarem na universidade, elas precisam ter certeza, né, de que a universidade é uma fonte de discussão e de inspiração, né, na questão de direitos humanos, que a gente não vacila sobre todas as possibilidades que a universidade tem de fazer essa discussão e de fazer essa formação, né, que as pessoas que estejam aqui, e principalmente as que irão, né, daqui a algum tempo, que passam por nós e que são formadas aqui, sejam profissionais de todas as áreas do conhecimento, né, que tenham uma formação sólida, né, importante, e que a prática, né, de cada dia deles possa estar permeada
pelo direito do outro, né? A gente sempre fala que os direitos humanos não são os nossos direitos, mas somos nós lutando pelos direitos do outro, daqueles que não têm a possibilidade, às vezes, de terem voz para lutarem por seus próprios direitos. Então, imagina que dia importante é hoje, né, esse 10 de dezembro, no qual a gente possa estar fazendo essa reflexão com a senhora. Então, agradeço muito a presença de todos, não quero me alongar, porque nós queremos aproveitá-la. Então, muito obrigada, viu? E que seja uma oportunidade para a gente começar uma boa relação. Um abraço. Muito obrigada, professora Silvia. Eu vou, então, na sequência, apresentar um pouco mais Carolina Silva Cunha de Mendonça, da UFBA. Ela é coordenadora do Núcleo de Currículos e Programas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a Prograde, da UFBA. Bom, nós imaginamos para esse encontro de hoje uma exposição inicial, em que ela vai fazer uma apresentação principalmente centrada em duas resoluções que nós, inclusive, compartilhamos na mensagem de convite a vocês. Uma primeira trata da extensão e como a UFBA foi incorporando as dimensões do âmbito nacional de forma legal para a sua realidade local, e uma segunda resolução, que muito nos interessa também, que trata dos conteúdos de formação para a cidadania, onde nós destacamos a educação em direitos humanos, a educação para as relações étnico-raciais, o ensino de história e cultura africana e educação ambiental. Na sequência, nós vamos abrir para o diálogo, para a participação de vocês. Então, Carolina, vou te passar a palavra, mais uma vez, te agradecendo imensamente pela generosidade em usar o seu tempo na nossa direção, para a nossa formação também, e inspiração para esse desafio e para um assunto que muito nos interessa, como a professora Silvia falou, que nos desafia cotidianamente, para que a gente tenha todos os dias, como dias de direitos humanos, né, e não só o dia 10 do 12. Muito obrigada, Carolina. Vou te passar, então. Então, quando Heloísa falou comigo, né, que queria fazer esse debate sobre a questão dos direitos humanos, da formação para a cidadania nos cursos de graduação, mas também falar sobre extensão, prontamente aceitei, claro, mas pensei muito realmente, assim, em como a nossa experiência, na verdade, é algo que ainda está acontecendo. Então, a gente está num processo já de muitos anos, eu digo desde 2018, pelo menos, né, de discussão sobre a inclusão da extensão dentro dos projetos pedagógicos, dos cursos de graduação, e também de formalização dos debates que a gente já faz, né, dentro dos nossos cursos, no campo da formação para a cidadania, e que isso fique visível e que fique obrigatório, não seja apenas uma coisa da vontade, por exemplo, de um curso ou de um estudante que tem interesse por essas temáticas. Eu entrei no Núcleo de Currículos e Programas da Prograde justamente em 2018, e naquele período a gente já tinha as diretrizes que a gente vai falar aqui agora, que são esses marcos regulatórios, né, nacionais. A gente já tinha aprovado desde 2004 a resolução do Conselho Nacional de Educação para a educação para as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Em 2012, a gente teve também a aprovação no Conselho Nacional de Educação das diretrizes para a educação em direitos humanos e para a educação ambiental. E no final de 2018, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes curriculares para a extensão da educação superior. Então, o Núcleo de Currículos já fazia esse debate com os cursos, com base nessas diretrizes que existiam anteriormente, e com base também no Plano Nacional de Educação, né, que desde 2014, coloca os 10% de extensão obrigatório dentro dos cursos, mas a gente, pela parte da extensão, só veio ter uma regulamentação de fato feita no final de 2018. Além disso, a gente trabalha essas 4 diretrizes do Conselho Nacional de Educação, fazendo também referência a outras legislações. Então, a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa,
a gente tem a Lei Maria da Penha e a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem dispositivos dentro dessas leis que falam sobre abordagem dessas temáticas, da formação estudantil em todos os níveis e etapas da educação, inclusive, então, da superior, com relação a esses aspectos que essas leis trabalham. A partir daí, então, assim, eu trouxe aqui um pouco do que está presente nessas diretrizes, né? Então, a diretriz do Conselho Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais tem como meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade, né, de maneira multicultural e pluriétnica, e buscando estabelecer relações étnico-sociais positivas e a construção de uma nação mais democrática. E o objetivo é divulgação e produção de conhecimentos, atitudes, posturas, valores que eduquem cidadãos a essa pluralidade, tornando esses cidadãos capazes de interagir, de negociar objetivos comuns e de ter uma valorização, respeito a direitos e valorização dessas identidades. Então, são objetivos mesmo, assim, que vão muito além de um conhecimento sobre história da África ou sobre cultura africana no Brasil, mas é de formação de valores e de cidadania e de estabelecer que essa formação precisa estar presente não apenas na educação básica, onde isso já é muito discutido, inclusive a lei, né, 10.679 já falava sobre... eu sou formada em História, né? Minha formação é em História. E aí já fala sobre, né, o ensino de história da África, de história dos povos originários, dentro da educação básica, mas isso vai muito além e é uma perspectiva de entender que também as formações profissionais em nível de graduação e que muitas vezes são, assim, com currículos bastante tecnocráticos, né, baseados muito no saber fazer dessas profissões a que os egressos serão habilitados, também tem que fazer essa discussão, porque essas são discussões permanentes na nossa sociedade e dever da universidade e da formação do ensino superior em formar cidadãos capazes de lidar, né, com a realidade do nosso país e no objetivo de transformação da nossa realidade. Então, essa diretriz, ela também, ela começa, inclusive, um momento, assim, do Conselho Nacional de Educação passar a ser mais taxativo na maneira como os currículos dos cursos de graduação precisam funcionar. A gente tem, né, um Conselho Nacional de Educação que, inicialmente, tem resoluções mais resumidas, com princípios gerais e dando muita abertura para a autonomia das instituições públicas e privadas de ensino, né, de propor seus currículos, mas a gente começa a ter, a partir daí, uma forma mais taxativa de garantir o cumprimento de algumas questões, e essa, no meu entendimento, é uma forma de inaugurar isso, né. Naquele momento, as diretrizes curriculares, por exemplo, ainda eram bastante resumidas, muito diferentes das diretrizes que a gente tem hoje para os cursos, né. Então, está presente também, isso aqui está presente no parecer que deu origem a essa resolução de 2004, que diz que os sistemas de ensino e estabelecimentos de educação, inclusive de educação superior, precisarão providenciar a inclusão da discussão da questão racial como parte integrante da matriz curricular, não só dos cursos de licenciatura, mas também dos processos de formação continuada de professores, inclusive de docentes no ensino superior. E que essa inclusão tem que estar presente nos conteúdos de disciplinas, em atividades curriculares que os cursos ministram, trabalhando com a educação das relações étnico-raciais, de conhecimentos de matriz africana e que dizem respeito à população negra. E diz também que a adequação dos mecanismos de avaliação das condições de funcionamento dos estabelecimentos de ensino devem observar o cumprimento dessas diretrizes. Eu sei que as instituições estaduais, como é o caso da Unicamp, elas não passam pelo processo de regulação feita pelo INEP, que as instituições federais e as instituições privadas passam. Então, no instrumento de avaliação dos cursos de graduação do INEP, já tem presente, né, a observação
de se essas diretrizes estão sendo cumpridas nos projetos pedagógicos e nos componentes curriculares dos cursos de graduação. Mas, apesar de as instituições estaduais, como o caso da Unicamp, não passarem pela regulação do INEP, elas também estão submetidas a essas resoluções e passam por regulação dos seus conselhos estaduais de ensino. Aí, com relação à educação ambiental, eu destaquei, né, que está lá presente na resolução, que é o estímulo na reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos, para que a concepção da educação ambiental como integrante do currículo supere a distribuição do tema pelos demais componentes, ou seja, que não seja uma discussão pontual dentro de um componente curricular, mas sim que permeie todo o currículo e a concepção de formação profissional. Então, a gente faz muito esse debate, por exemplo, com cursos da área de exatas. Recentemente, a gente aprovou a criação de um curso novo de engenharia aqui na universidade, que é a engenharia de transportes. E aí, nesse projeto pedagógico, o desafio era que o curso pudesse pensar o desafio da educação ambiental, permeando toda a formação do seu estudante, porque é um problema, inclusive para o engenheiro de transportes, a questão ambiental. Então, como é que você pode propor e casar isso com os conhecimentos, competências e habilidades que estão previstas para a formação daquele profissional, né? E aí tem também na resolução os princípios de interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural, com um enfoque humanista, democrático, participativo, articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios ambientais, a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, respeito à pluralidade e diversidade, e a relação, inclusive, que a gente fica, às vezes, pensando que uma discussão não se conecta com a outra. Então, que a discussão sobre a educação das relações étnico-raciais não se associa com uma discussão ambiental. Mas aí, quando a gente faz um debate sobre quem são as populações que estão sofrendo os efeitos, por exemplo, da mudança climática e desse planeta extremo, será que a gente não consegue fazer uma articulação entre a discussão ambiental, a discussão racial, e inclusive a de direitos humanos, direitos a direitos fundamentais da pessoa humana? Então, é esse o interesse e o diálogo que todas essas normativas fazem entre si. E aí, na resolução também da educação ambiental, tem uma parte que fala sobre como seriam inserido, né, como seria inserida a educação ambiental dentro dos currículos, né, dos cursos de graduação. E aí ele aponta, a resolução aponta a transversalidade, então, relacionando temas do meio ambiente e sustentabilidade por todo o currículo, como conteúdo de componentes que já existem no currículo, então, fazer esse trabalho, né, de reflexão sobre a matriz curricular que você já tem, os componentes que você já tem, e de que maneira esses componentes podem dialogar com a discussão da educação ambiental e a combinação de transversalidade e tratamento dentro de componentes curriculares. E aí, por último, a educação em direitos humanos, também uma resolução de 2012, tem como princípios, né, abordar questões sobre dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. E como objetivo, a formação para a vida, para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos, como forma de vida e organização social, política, econômica, cultural, em níveis regionais, nacionais e planetários. E, assim, ou seja, aqui nesses princípios, a gente já vê a confluência, né, com as demais resoluções de educação para relações étnico-raciais e educação ambiental, e também a necessidade realmente necessária, urgente, né, da gente ter essa formação humanista, crítico-reflexiva dentro dos nossos cursos de graduação, né? Quando a gente vê pessoas com alto nível de escolaridade, que passaram por boas universidades, por bons cursos, e que começam a relativizar determinados direitos humanos, valores democráticos, a gente percebe que
Parece óbvio que isso está presente na nossa formação em nível de graduação, mas nem sempre isso vem acontecendo ou da maneira adequada para que a gente consiga garantir, né, esses valores presentes nos nossos egressos. E aqui tem uma parte da resolução que está falando também de como será, né, a inserção dos conhecimentos da educação em direitos humanos nos currículos dos cursos, educação básica e superior, e aí também apresenta pela transversalidade, como conteúdo específico ou de maneira mista, transversal e dentro das disciplinas. E aí, aquelas outras leis que eu falei, né, lá no início, que são o Estatuto da Pessoa Idosa, diz o seguinte no artigo 22, nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, da forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. A Lei Maria da Penha, no artigo 8º, inciso 9º, diz: o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 8º, inciso 14, diz: inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Que a gente, no caso da UFBA, engloba todas essas 3 leis dentro da nossa normativa que fala sobre educação de direitos humanos, porque, na verdade, isso aqui são desdobramentos, na verdade, né, do guarda-chuva maior, que é a educação em direitos humanos. E aí vem a extensão, né? Já estava previsto no Plano Nacional de Educação. Em 2018, o Conselho Nacional de Educação regulamentou a extensão da educação superior brasileira e colocou aqui, eu botei o que é estruturante na concepção e na prática das diretrizes na educação superior, presentes lá na resolução. Então, a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio de troca de conhecimentos, isso é muito importante, porque a gente, às vezes, tem na universidade, aqui na UFBA, por exemplo, tem uma modalidade, né, tradicional de extensão, que é a prestação de serviços. Então, os cursos de saúde, por exemplo, né, fazem com muita tranquilidade prestação de serviços a comunidades. Então, os estudantes, junto com os docentes, vão em uma comunidade, fazem uma palestra, uma oficina, exames, atendimentos, e isso é uma prestação de serviços. E é uma extensão em sentido amplo, digamos assim. Mas no sentido estrito da curricularização da extensão, ou seja, da inclusão da extensão no currículo, nós, da UFBA, não consideramos que essa seja uma forma de extensão válida, porque, para nós, o principal elemento, nosso princípio norteador dessa extensão curricularizada é a interação dialógica, ou seja, a troca de conhecimentos. Então, ao invés da gente chegar numa comunidade com uma oficina pronta, com uma atividade pronta, e simplesmente realizar e voltar para a nossa instituição, a gente tem que chegar nessa comunidade, fazer um diagnóstico, reuniões, identificar quais são as demandas, quais são os saberes que essas comunidades têm a respeito daquele tema, e a partir daí propor conjuntamente com essa comunidade, trocando saberes, uma atividade. Então, esse é o nosso princípio mais importante, essa interação dialógica entre as comunidades acadêmica e a sociedade. E uma outra questão, né, que às vezes a gente tem cursos que nos procuram perguntando assim, mas a gente vai fazer um seminário de integração com outra universidade, isso é extensão? Não. A gente está falando dessa relação do saber universitário com comunidades não universitárias. Porque se a gente não sai dos nossos muros, ou a gente não sai desse ambiente acadêmico, a gente não está cumprindo, né, essa concepção tão importante, tão cara para a extensão. Além disso, a formação cidadã dos estudantes, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Eu fiz uma mesa na semana passada, a gente teve o congresso da UFBA, e aí eu fiz uma mesa com o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão, onde a gente discutiu justamente isso.
não existe extensão sem pesquisa. Porque para você fazer a extensão é fruto de uma pesquisa que você está desenvolvendo e que você quer fazer uma aplicação, ou ela é elemento para, né, desenvolvimento de outras pesquisas. Então, não existe extensão sem pesquisa, não existe extensão sem ensino, sem dúvida nenhuma. Então, esse princípio de articulação do tripé universitário é mais do que necessário para que a gente faça uma inclusão da extensão dentro dos nossos currículos de maneira qualificada. Aí tem também o estabelecimento desse diálogo construtivo e transformador entre os demais setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade e a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de ensino em todas as áreas, em especial comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Ou seja, e inclusive aqui na própria diretriz fala, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes de educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena. Ou seja, a própria diretriz da extensão indica um caminho, que é o caminho que a gente tem buscado valorizar aqui dentro da UFBA, que é o de relacionar a prática extensionista com a formação cidadã dos nossos estudantes. E aí eu vou passar aqui para a nossa... também na resolução da extensão, a gente tem a maneira como o Conselho Nacional de Educação indica, né, que sejam inseridos, então, deve compor no mínimo 10% da carga horária total dos estudantes, ou seja, se um curso tem 3.000 horas, o estudante tem que cumprir 300 horas no mínimo de extensão. Os projetos pedagógicos, aqui chama de PPP, a gente na UFBA chama de PPC, Projeto Pedagógico de Curso, devem ressaltar o valor da extensão, caracterizar ela adequadamente, explicitando, inclusive, como os estudantes vão obter esses créditos curriculares ou carga horária. As atividades de extensão devem ter sua proposta, desenvolvimento e conclusão registrados, documentados e analisados, de forma que seja possível organizar os planos de trabalho, e as atividades de extensão devem ser adequadamente registradas na documentação dos estudantes. Esse é, inclusive, um desafio que a gente tem nesse momento. A gente está passando por uma mudança de sistema acadêmico e o nosso sistema atual não registra a extensão, a gente tem feito isso de forma manual, e a gente está aí discutindo como o novo sistema acadêmico vai conseguir registrar a extensão de maneira que apareça tanto na matriz curricular quanto no histórico escolar dos nossos estudantes. E aí a gente vai para a experiência da UFBA. Como eu tinha falado com a Heloísa, e mandei as resoluções, a gente aprovou aqui na UFBA, fez muitas discussões, é importante dizer, que, como eu disse a vocês, desde 2018 a gente está fazendo essas discussões, mas a gente só foi ter uma resolução aprovada em 2022, a pandemia também atrapalhou bastante, né? E a gente discutiu de muitas maneiras como incluir a extensão nos nossos currículos, incluir a formação para a cidadania nos nossos currículos, de uma maneira que deixe aberto para que os cursos, na sua autonomia, nas suas capacidades, apresentem propostas inovadoras, mas também de maneira que fosse possível registrar administrativamente, né, a realização dessas competências, e que fosse possível também que isso fosse efetivado por todos os cursos, porque, infelizmente, a gente sabe que alguns cursos têm muita abertura, né, para essas discussões ou para a prática extensionista, mas já tem outros cursos que são um pouco mais fechados, né, em si mesmados nos seus conteúdos, e que a gente tem mais dificuldade de fazer esse diálogo. Mas aí a gente aprovou essa proposta, essa resolução em 2022 no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONCEP, e na resolução a gente tem como formas de inclusão da extensão, são 3 formas. Uma é dentro de componentes curriculares, e são como carga horária total ou parcial de componentes, sejam componentes obrigatórios, componentes optativos. A gente criou um grupo de componentes que são optativos de extensão, assim é possível você colocar no currículo de curso que ele tem 120 horas de componentes optativos de extensão, e coloca na matriz de optativas, né, no rol de optativas,
um elenco de componentes que tem carga horária total de extensão para que o aluno cumpra essas 120 horas. E as ACCS, que eu vou falar mais para frente, mas que são as atividades curriculares em comunidade e sociedade, que é uma forma de componente curricular muito própria da UFBA, que vem lá da década de 90 e que é um espaço privilegiado para se realizar a extensão dentro da nossa cultura institucional. Além disso, a gente incluiu a possibilidade dos cursos abarcarem a extensão através de carga horária parcial de atividades complementares. Então, assim, aqueles cursos que têm mais resistência vinham apresentando uma demanda de colocar a carga horária total da extensão dentro de atividades complementares. A gente entende que isso não é curricularizar a extensão. Na verdade, é colocar sobre a responsabilidade do aluno buscar fora da universidade essa carga horária, e ao invés de integrar, né, a extensão, essa metodologia de ensino, essas práticas extensionistas e esses valores presentes na extensão dentro do currículo do curso, ou como carga horária parcial de atividades extensionistas de livre escolha. Também é uma coisa que fomos nós que criamos, atividade extensionista de livre escolha, em resumo, é a mesma coisa de atividade complementar. A diferença é que a gente tem alguns cursos, principalmente os cursos de saúde, que o Conselho Nacional de Educação tem uma carga horária muito rígida com relação a esses cursos. Então, vou dar um exemplo aqui, o curso de enfermagem. Se não me engano, a diretriz diz que 20% da carga horária, ou é 15%, não me lembro, da carga horária do curso tem que ser de estágio. E, ao mesmo tempo, o Conselho Nacional de Educação dá um limite de 20% da carga horária total do curso entre estágio e atividade complementar. Então, esse curso teria uma carga horária muito pequena para colocar como extensão na atividade complementar, e por esse motivo a gente criou as atividades extensionistas de livre escolha, para não esbarrar no que diz, né, as normativas do Conselho Nacional de Educação, mas garantir que esses cursos tenham essa opção e também de diversificar a oferta, né? Porque a gente sabe que extensão também, assim, no plano das ideias, é muito, muito bom, muito interessante, mas uma extensão bem feita demanda que você trabalhe com menos alunos, né, grupos menores de estudantes, para você ter uma relação professor-aluno muito próxima e também com a comunidade que você está atuando, demanda recursos financeiros, que inclusive não vieram, no nosso caso das universidades federais não veio, para fomentar a extensão. Então, por esses motivos, a gente sabe que tem uma necessidade também de ter uma parte de carga horária que o aluno possa buscar em programas e projetos de extensão fora da universidade e apresentar os certificados. E aí, na nossa resolução de extensão, a gente também fez um barema das atividades de extensão que são possíveis. Aqui é um printzinho pequeno, mas onde a gente diz quais são as modalidades de extensão que podem ser incluídas e faz uma descrição breve do que é que a gente busca encontrar nessas modalidades. Então, é nessa parte, por exemplo, que a gente vai falar que as atividades de empresa júnior podem ser de extensão para curricularização? Podem, sim, mas nem toda atividade de empresa júnior será. Então, atividade de empresa júnior, que é desenvolver um projeto para uma empresa, uma assessoria técnica, não consideramos extensão. Agora, uma atividade de uma empresa júnior, que tem interação dialógica com comunidades não universitárias, que tem essa troca de saberes, que tem uma responsabilidade social, que tem uma valorização da formação cidadã dos estudantes e dessa relação com as comunidades. Aí sim a gente vai considerar como essa extensão que pode ser curricularizada, né? E aí a gente também tem na nossa resolução a valorização das áreas prioritárias, que eu tinha lido anteriormente, e o fomento à oferta das ACCS, que eu vou falar aqui mais para frente no final. E a nossa resolução da experiência da UFBA em relação às diretrizes para a formação para a cidadania. Então, a gente tem essa resolução 04 de 2023, ou seja, apenas em 2023 a gente conseguiu estabelecer uma resolução. A gente já vem, enquanto núcleo de currículos, dialogando com os cursos, cobrando que estivesse presente nos projetos pedagógicos desde 2018 ou até antes. Mas ter uma resolução institucionalizada dentro da universidade dizendo de que maneira isso deve ocorrer, a gente só conseguiu fazer em 2023. E por quê? Primeiro, porque temos cursos com uma grande resistência, né, a colocar essas discussões
ou a garantir que o estudante faça essas discussões. Então, a gente tinha cursos que até tinham, nos componentes optativos, componentes que faziam discussões da formação para a cidadania, mas que esses optativos nunca eram ofertados, ou que pouquíssimos alunos cursavam essas optativas, e as disciplinas obrigatórias não faziam qualquer debate sobre essas temáticas. Além disso, a gente tem cursos que fazem, mas fazem de maneira pontual. Então, tem um componente obrigatório que faz uma discussão sobre essa formação cidadã, mas ele está quase que desconectado da formação geral do curso. Ele está desconectado do perfil do egresso, dos objetivos gerais do projeto pedagógico. Então, por esse motivo, a gente teve que fazer muitas discussões, inclusive sobre questões como não temos professores concursados capazes de fazer essas discussões, e aí é um elemento de que a gente fez internamente de indicar que, olha, então isso precisa estar presente, né, nos concursos docentes, nos barimas de concursos docentes, a gente precisa prestar atenção para valorizar os profissionais que têm essa formação, que têm esses conhecimentos para fazer parte do nosso quadro de professores. Além disso, a gente tem feito formação dos professores que já estão dentro da universidade, então a gente tem feito diversos cursos de formação docente para que eles possam fazer essas discussões e agregar essas discussões dentro dos seus componentes curriculares. E aí a gente acabou que, assim, eu não considero que é a melhor experiência do mundo, assim, a melhor maneira de se fazer essa discussão sobre formação para a cidadania, porque a gente acabou precisando ser muito normativo, ser muito no campo do componente curricular. Então, a resolução do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA, ela dispõe que a educação das relações étnico-raciais deve estar em pelo menos um componente obrigatório. A educação em direitos humanos deve ser contemplado como obrigatório nos cursos de licenciatura, ou seja, os cursos de formação de professores, porque isso está lá na diretriz do CNE, e como optativo para os outros cursos. Mas também tem que estar presente de maneira interdisciplinar ou transversal por todo o currículo. E a educação ambiental deve ser contemplado pela transversalidade. Deu 30 minutos agora, só para eu me controlar aqui no tempo. A educação ambiental, então, deve estar presente nos currículos pela transversalidade, interdisciplinariedade, mas também é facultada a criação ou adaptação de componente curricular específico. Além disso, a nossa resolução diz que o desenvolvimento dessas temáticas, desses conteúdos, ele precisa constar nas ementas, nos conteúdos programáticos e nas referências de componentes curriculares. Por que isso? Porque a gente vinha tendo situações em que o curso dizia, tá bom, eu vou cumprir. Aí você olha para a matriz curricular e para o projeto pedagógico e você não vislumbra esse cumprimento, você não vislumbra essa discussão. Então, é por isso que a gente, para vincular os cursos, a gente, hoje em dia, cobra que esteja presente nas ementas, nos conteúdos programáticos e nas referências, porque do que adianta você me apresentar uma ementa de componente que faz uma discussão sobre relações étnico-raciais, e na matemática, por exemplo, e quando você vai olhar as referências bibliográficas desse curso, você não encontra nada que respalde aquilo que está na sua ementa. Então, é uma coisa também importante, e que os nossos alunos, nós somos uma universidade na Bahia, o estado mais negro do país, né? É uma universidade que política de cotas veio, na verdade, para ampliar a presença de pessoas negras dentro da universidade e garantir a presença nos cursos mais concorridos, que esses, de fato, não existiam. Mas, assim, a gente tem dados que 80% dos nossos estudantes, eles vêm de famílias de baixa renda com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Então, são estudantes pobres e são estudantes negros.
e que já vinham discutindo dentro da sala de aula, dentro dos espaços da universidade, que não estavam se enxergando naquele currículo, na ementa daqueles componentes, na bibliografia que era discutida nos componentes. Então, por esse motivo, a gente também colocou que é preciso estar presente dentro da bibliografia, e a gente, inclusive, tem feito investimento de compra de livros e de disponibilização, né, de plataformas online, de artigos acadêmicos, para que o nosso estudante tenha acesso a essa bibliografia. Deixa eu passar. Aí a gente também fez, na resolução sobre a formação para a cidadania, uma lista sugestiva de componentes curriculares. Então, o Conselho Acadêmico abriu uma consulta aberta aos colegiados e aos departamentos para que eles indicassem quais componentes eles já ofertavam que atendiam a uma dessas diretrizes: educação étnico-racial, educação ambiental, educação de direitos humanos, ou seja, que atendesse aos 3 ao mesmo tempo, ou apenas a um deles, enfim, 2 em confluência. Os cursos responderam indicando que componentes eram. O Conselho fez uma análise dessas ementas e, a partir da análise dessas ementas, fez uma lista sugestiva. Então, diz assim, o Conselho considera que esses componentes aqui atendem às 3 resoluções juntas, ou atende apenas a educação ambiental, atende apenas a educação das relações étnico-raciais, e assim por diante. É uma lista sugestiva que os cursos podem solicitar a inclusão desses componentes nas suas matrizes, ou, a partir dessa lista sugestiva, propor componentes, alteração dos componentes existentes, ou propor novos componentes mais voltados para a formação profissional do seu estudante, mas que também trabalhem com essas temáticas. Além disso, a gente tem feito um incentivo muito grande de transversalidade e de oferta da formação para a cidadania em diálogo com as ações extensionistas. E aí é que eu venho falar melhor para vocês sobre as ACCS que eu tinha mencionado lá na parte da extensão, que é a Ação Curricular em Comunidade e Sociedade. As ACCS, na verdade, elas são um projeto que se iniciou na UFBA na década de 90, chamava UFBA em Campo. E era um grande programa de extensão, onde os cursos apresentavam projetos para realizar a extensão junto com as comunidades, principalmente comunidades populares que circundam o nosso campus. A gente tem um campus que é bem no centro antigo da cidade, mas pela formação geográfica de Salvador, existem muitas comunidades populares no nosso entorno. Então, a UFBA fazia como se fosse um evento, um seminário, dentro do campus, onde essas comunidades vinham para dentro da universidade para fazer essas atividades de extensão. Isso começou lá na década de 90 com o UFBA em Campo. E ao longo da nossa história, a gente foi institucionalizando essa proposta de extensão. Então, a gente primeiro chamava a ACC, Atividade Curricular em Comunidade, e agora se transformou em Curricular em Comunidade e Sociedade, que nada mais é do que um componente curricular, modalidade de disciplina, que é proposto. Para você propor uma CCS, você não pode propor um docente sozinho ou de um curso individualmente. Então, você tem que propor em conjunto com o docente de outro curso para você garantir essa interdisciplinaridade. E é um componente que ele tem uma parte de encontros presenciais, de organização, de discussão teórica e metodológica do componente, mas que a maior parte da carga horária dele é feito dentro das comunidades daqui da Bahia. Então, tanto comunidades em Salvador, no entorno aqui do campus da UFBA, mas também a gente manda estudantes para o interior da Bahia para fazer a CCS com comunidades ribeirinhas, comunidades rurais, quilombolas, sem terra, toda uma diversidade de comunidades. E as ACCS, elas, por natureza, elas já fazem um debate de formação para a cidadania. Porque a gente tem um protagonismo estudantil, a gente tem uma relação de troca de saberes, de respeito,
desse saber universitário acadêmico com o saber popular dessas comunidades, né, que é muito caro para uma formação cidadã, e a gente faz essa transversalidade com questões raciais, com questões ambientais, com questões de direitos humanos. Então, a gente, por exemplo, tem uma CCS do curso de Direito que trabalha com população prisional. Então, nesse sentido, o que a gente tem feito é fomentar mais para a UFBA. Por quê? Esse tipo de componente, que é tão diferente dos outros, que tem tão pouca carga horária de sala de aula, sabe? 40 alunos dentro de uma sala assistindo uma aula, discutindo um texto. Ele é um componente que dá mais trabalho, ele é um componente que aloca mais carga horária docente, porque, como eu falei, para você propor uma CCS, você tem que ter, no mínimo, 2 docentes, um de cada unidade universitária. Ele é um componente que, para você conseguir, né, fazer essa relação professor-aluno muito próxima, e você também conseguir levar isso para campo, você não consegue botar uma turma cheia de alunos. Então, as ACCS têm, no máximo, 30 alunos em cada turma. Então, ele demanda tempo, ele demanda dinheiro, recursos, e a gente tem trabalhado no fomento às ACCS, então, de ofertar cada vez mais ACCS, né, integrar elas aos currículos dos cursos, para cumprir a extensão dessa maneira que a gente tanto defende dentro da universidade, como para fazer uma discussão apropriada, mão na massa, com relações acontecendo, da formação para a cidadania, dos direitos humanos, educação ambiental e relações étnico-raciais. Então, assim, eu queria ter trazido, mas eu não consegui, não deu tempo para mim, eu ia trazer para vocês alguns componentes curriculares, a ementa desses componentes. Vamos ver se aqui na discussão eu consigo abrir algum para mostrar para vocês, mas a gente tem trabalhado dessa maneira, tentando ao máximo fazer uma articulação daquilo que parece, né, uma diretriz, uma legislação que está acima de nós e que vem como uma imposição para a universidade, mas de tentar tirar isso da parte normativa apenas, tirar isso apenas de vamos cumprir um dever legal, mas de incorporar mesmo nos objetivos dos nossos cursos, no perfil de egresso que a gente quer trazer, de qual é o perfil do estudante que se formou na Universidade Federal da Bahia, e de garantir que os nossos estudantes, todos eles, tenham acesso a isso. Porque o que a gente via anteriormente era que o aluno que ele quer viver a universidade, que ele não vem só assistir aula, né, mas que ele vive os programas de extensão, faz pesquisa, está dentro da universidade, visita as bibliotecas, às vezes está relacionado com grupos, né, de atléticas, movimento estudantil. Esse é um aluno realmente que sempre existiu na universidade pública e que é um aluno essencial e diferenciado na sua formação, porque ele vivencia. Mas isso era muito localizado. E o nosso desafio agora, então, é garantir que todos os alunos tenham acesso a essa formação cidadã e a essa relação dos nossos conhecimentos universitários com as comunidades da UFBA. Terminei meu tempo certinho, nos 40 minutos, e estou aqui aberta ao debate. Quero agradecer a vocês e colocar à disposição os meus contatos do Núcleo de Currículos e Programas, e o site da Prograde também, aqui é a página do Núcleo de Currículos, onde tem todas essas resoluções, tanto internas quanto as externas, várias orientações, e aí, se vocês quiserem também olhar lá, e a gente pode conversar mais. É isso, obrigada. Que ótimo te ouvir, Carolina. Eu ficaria aqui mais tempo, você teria mais tempo, e ainda tem. É muito interessante o que você aponta, e que a gente também aqui na Diretoria de Direitos Humanos, na Diretoria Executiva, e agora eu ocupando a coordenação do Observatório de Direitos Humanos, fico imaginando em termos de subterfúgios que a nossa universidade ainda vai criando, e as resistências vão surgindo de onde a gente menos espera. Então, é muito interessante te ouvir também a partir de uma experiência já materializada. Então, por exemplo, eu queria só pontuar, né, quando você fala da resistência dos cursos sobre essas temáticas, e aí como existe uma possibilidade de certa
de certo desfase mesmo, em termos do que já se apresenta no currículo e que, de fato, não vão na direção do que se busca, né, e daquilo que vocês estão observando como sendo centralidade dessa formação cidadã de fato. Então, esse cuidado de olhar nas emendas, de olhar exatamente no programa, nos conteúdos, como é que isso fica também mais fácil para que não se perca o essencial e que não haja subterfúgios. Isso eu queria destacar bastante, te ouvindo, né, como isso faz sentido para mim, como é, de fato, uma grande dificuldade da educação em direitos humanos em todas as escolas e no ensino superior também, né? E na nossa sociedade de modo geral. Então, claro que na universidade não seria diferente, mas vocês vão tentando, de certa forma, mapear, rastrear essas possibilidades de não execução do que de fato é centralidade nesse projeto, né? Então, eu queria destacar como eu vejo isso como uma entusiasta do projeto de vocês e também como alguém que admira esse processo de inovação, apesar de todos os aspectos que são difíceis, né? Mas que vocês foram bastante corajosos e, mais do que isso, muito incisivos nessa normativa, nas duas normativas, mais especificamente, para que houvesse possibilidades, para além de transversalidade, interdisciplinaridade, que pode sumir no vento, né, pode sumir no currículo, que eu também acho que isso pode ser subterfúgio, a gente sabe que não necessariamente, mas às vezes sim, infelizmente, como vocês vão buscando curricularizar, como vocês vão buscando tornar isso cada vez mais concreto no currículo. Então, não é pouca coisa, né, Carolina? Você sabe disso, mas eu queria muito destacar como que, para mim, também é uma grande qualidade no trabalho de vocês e como isso pode nos inspirar aqui na Unicamp a não só a não perder tempo, né, com esses subterfúgios, mas já partir para alguma coisa muito mais eficaz, muito mais diretiva, de forma que a gente não perca mais tempo, né, sobre todo esse processo de exclusão que é histórico, que a gente não se perca nesses meandros, né? Enfim, eu vou abrir para o diálogo, queria saber se a professora Silvia também quer comentar, se alguém mais quiser se inscrever, nós queremos abrir para a participação de vocês. E, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e quem nos assistir depois. Muito obrigada, viu, Carolina, por essa discussão tão importante que você traz e novas ideias também, né? Eu sou uma pessoa da área da saúde e eu trabalho com, né, os estudantes de medicina e com as comunidades, né, inserida no SUS e naquilo que é missão do SUS para diferentes comunidades, e aí uma adaptação da gente, da maneira de formar os profissionais de saúde a partir daquilo que é a realidade, né, do sistema e das redes de saúde locais. Antigamente, assim, até quando eu era aluna, tinha um pouco essa história de você ter centros de saúde escola, né? E isso foi superado já nos anos 80, começo dos anos 90, principalmente, né, com a composição do SUS, a partir de 1990, de que o ensino deveria ser feito na realidade, né, das redes locais de saúde. Então, isso que você estava trazendo me interessa muito. Como que a gente pode mudar o próprio... Porque, assim, nós já estamos inseridos, é claro que a área da saúde é uma área meio dura, não é uma área relacional, mas é uma área dura no sentido de que tem seus protocolos, né? Mas eu fiquei pensando muito como que você vê isso aí na UFBA, que é esse convívio necessário que a gente tem na comunidade, e não só nas comunidades populares, mas na própria comunidade da área da saúde mesmo, né, dos serviços de saúde, das redes,
E como que a gente poderia, eu fiquei pensando aqui, a partir da sua fala, como que a gente adapta a nós, porque aí é uma questão da nossa produção ali de ensino, né, de formação. Como que a gente pode, já imersos na comunidade, naquilo que a comunidade definiu como necessidade de saúde, também esses ensinamentos, né, sobre uma outra forma, inclusive, de se fazer saúde, né, uma outra forma de atender às necessidades de saúde que a população traz. Porque eu não nego, né, muito do que a gente faz são protocolos e são formas de organizar o cuidado que tem uma prerrogativa, vamos dizer assim, um protagonismo do que é a área técnica. Então, a gente define como fazer, né? E eu acho que isso que a gente recebe a demanda, né? Por exemplo, de um pré-natal, de uma hipertensão, de um diabetes, tal, mas a forma de organizar esse cuidado tem uma vertente muito da área técnica. E eu acho que você propõe outras possibilidades, né, da gente, não só os saberes da comunidade, que isso a gente tenta, né, mesclar, mas mais do que isso, introduzir, né, com o estudante as discussões sobre cidadania, as discussões sobre o direito das pessoas, né? E que isso é discutir saúde, né? O próprio direito à saúde, que é muito interessante, desculpa, não quero me alongar, mas recentemente o professor Sérgio Arouca, que foi professor aqui da Unicamp, antes de ir para a Fiocruz, ele recebeu o título de professor emérito, né, póstumo, tudo, mas a gente se lembrou muito dele agora, nesses últimos tempos, por causa da homenagem, na discussão que ele trazia, que era do dilema preventivista, né? Que era a clínica versus, e eu acho que hoje ele não traria mais esse versus, e ele também não trazia esse versus, clínica versus a questão da formação cidadã. Ele se preocupava muito com essa questão da educação em saúde para a formação cidadã e para que as populações pedissem muito mais para a gente do que só ações de saúde, né? Mas que pedissem para a gente uma organização política, uma discussão de organização política que permitisse vida melhor, né? Então, queria assim que você comentasse com a gente como que vocês da UFBA têm visto, por exemplo, né, nas questões da saúde, essa formação tão importante e é num momento assim muito legal de contato com a população, porque é um momento em que uma necessidade se coloca para o profissional de saúde, e eu acho que também um coração mais aberto para o diálogo, na medida em que perpassa a relação essa necessidade, né? Eu acho que tanto da gente de formação, mas da população do ponto de vista de serem cuidados, né? Então, um pouco por aí. Desculpa me alongar tanto. Sou conversadeira, viu, Carolina? A professora Laura Rifo quer falar e eu já saúdo ela aqui, muito contente de vê-la aqui com a gente, Laura. Tudo bom? Você prefere que a Carolina responda a sua pergunta e depois eu faça outra, porque é de outro, não é área da saúde, Silvia. A professora nos diga como ela acha melhor. Eu posso responder, então, a sua, Silvia. Então, sobre os cursos de saúde, assim, é da natureza dos cursos de saúde que tenha uma carga horária bastante alta.
na parte de prática, né, dentro do nosso hospital universitário, dentro das unidades básicas de saúde. Então, os estudantes dos cursos de saúde, eles já têm essa formação com uma carga horária bem elevada, fora dos muros, fora das salas de aula, dos laboratórios que a gente tem dentro da universidade. O nosso desafio é instigar esses cursos para que eles repensem como fazer essas práticas, como fazer essa atuação dentro dos estabelecimentos de saúde. Claro que tem a opção da CCS, que eu já apresentei aqui, mas, por exemplo, eu entendo que um aluno de medicina, por exemplo, né, o perfil dos nossos alunos de medicina é de estudantes que são de classes altas, né, muito jovens, muitas vezes até que entram já com um nível de adoecimento mental pelo processo aí de estudo para passar no vestibular, né, no SISU para entrar no curso de medicina, mas são muito jovens, são de classes mais altas da sociedade, mesmo os cotistas, eles, não é o cotista da escola estadual do interior da Bahia que vai passar no curso de medicina, né, pelo nível de concorrência, é um cotista que vem de uma escola mais bem estruturada, uma escola pública mais bem estruturada, mas ele é um estudante que, como é que a gente vai discutir o SUS dentro de um curso de saúde? Como é que a gente vai inserir esse estudante dentro de uma unidade básica de saúde, sem fazer com ele antes uma discussão sobre quem é o público usuário do SUS? Quais são as dificuldades que permeiam? Que aquela pessoa, aquele paciente, ele não é somente uma pessoa que está ali doente, mas o que leva, né, quais são, o que subjaz ali naquela pessoa que chega com uma doença dentro de uma unidade básica de saúde. Então, esse é o primeiro elemento que precisa ser constituinte, assim, dos cursos de saúde. O aluno não pode chegar num momento de prática, num momento de atendimento ao público, sem antes ter uma formação, uma sensibilização sobre direitos humanos, direito à saúde, respeito à dignidade humana, sobre questões de desigualdade, questões raciais. Ele não pode chegar, porque ele vai chegar desumanizado. É um profissional de saúde que vai chegar dentro do Sistema Único de Saúde desumanizado, descontextualizado da realidade que ele está sendo inserido. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a prática da extensão e dessas discussões dentro das práticas de saúde, o que a gente propõe é o seguinte, por exemplo, a gente tem um hospital universitário aqui. Aí, o estudante de nutrição, ele tem uma parte de carga horária dele que é atendimento clínico. Então, você tem 5 estudantes, um professor e um paciente que vai fazer, né, aquele atendimento clínico nutricional. A gente conversa e diz, olha, isso aqui não é uma extensão, né? Isso aqui você pode fazer todo o debate de formação cidadã para que esse estudante tenha um tratamento humano com relação a esse paciente, que faça parte da anamnese que o estudante está fazendo com o paciente, né? Relações, as questões de vida, de como é a qualidade de vida, como é a alimentação, em que condições a pessoa, né, como trabalha, o que é que está ali, né, presente, porque isso não está descontextualizado de, por exemplo, uma obesidade, né, ou de um distúrbio alimentar. Então, isso aí é uma prática de saúde, de atenção à saúde, que o estudante faz dentro do hospital universitário. Mas como é que a gente pode propor isso de uma maneira que seja extensão, que seja formação cidadã? A gente tem um grupo, por exemplo, dentro do hospital universitário, de acompanhamento dos pacientes que estão, assim, que estão sendo acompanhados para talvez serem encaminhados para uma cirurgia bariátrica. E aí a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente não tem só os estudantes de nutrição. A gente tem os de nutrição, mas a gente tem os de medicina, a gente tem os de enfermagem, a gente tem os de serviço social, tem os de psicologia. E a gente faz grupos. Então, o paciente tem o seu momento, né, com a equipe de saúde, mas ele também tem um momento coletivo, onde vão se fazer discussões com esse grupo de pacientes, né, de sensibilizações, oficinas,
Em alguns momentos você pode, inclusive, combinar, não, agora a gente vai lá no seu bairro, vai fazer uma atuação junto com a associação de bairro. E aí a gente vai lá no bairro, o que é que vocês estão sentindo daqui que a gente está discutindo, que vocês acham que precisa discutir lá também? O que é que vocês têm para trazer? Então, essa é uma forma de você trazer interdisciplinaridade, você fazer a discussão de formação cidadã, porque você não está olhando um problema de saúde isoladamente, você está olhando na sua amplitude, e de você estar fazendo extensão em relação com os indivíduos e com as comunidades. Então, essa é umas maneiras que a gente faz. Como eu disse antes, não é fácil, não é simples, né? Existe muita resistência. Resistência dos professores, porque isso demanda tempo, inovar, né? Fazer diferente daquela educação bancária que a gente vem, né? Da nossa formação. É muito difícil, porque faz você pensar, aí você propõe, aí não dá certo, aí você ajusta, você tem que sair do seu ambiente para ir para outros lugares, né? Isso não é fácil. Precisa de estrutura, e a universidade tem as suas limitações para prover essas estruturas. Então, não é fácil. E o nosso trabalho é de realmente, sabe, cutucar. Acho que quando vira obrigatório, as pessoas começam a, né, precisar pensar formas. E o nosso trabalho é muito de tentar ver como outros cursos vêm fazendo. Então, a gente tem, por exemplo, projetos pedagógicos reestruturados. O de enfermagem, por exemplo, a gente tem um campus no município de Vitória da Conquista, que é um campus só de saúde. Então, tem só medicina, enfermagem, tem psicologia, só cursos de saúde. E ele fez uma reestruturação do seu projeto pedagógico recentemente e muito interessante, que faz o debate transversal da formação para a cidadania, que apresenta boas propostas de extensão dentro dos espaços de atenção à saúde, dentro do espaço do SUS. E aí a gente vai trocando essas experiências também internamente, né? Como é que um curso está fazendo para inspirar o outro curso a fazer também. E também buscar experiências fora da UFBA, em outras universidades. O congresso que eu fiz na semana passada estava na mesa o pró-reitor de extensão da Federal do Recôncavo da Bahia, também falando como eles fazem a extensão no Recôncavo Baiano. E o Recôncavo Baiano é uma região, não sei se vocês conhecem, mas é uma região que tem muitas comunidades tradicionais, né? Muitas comunidades remanescentes de quilombos, tem comunidades de fundo de pasto, então eles trabalham nesses municípios onde a universidade está localizada, trazendo estudantes de vários cursos diferentes para apresentar projetos, para construir dentro dessas comunidades, e a gente ir desenvolvendo mesmo, aprendendo também com a prática, né, como fazer. Não sei se eu te respondi tudo. Sim, respondeu, Carolina, e fiquei com muita vontade de conhecer essa proposta nova em Vitória da Conquista. Tem hospital lá ou é na rede? É na rede do SUS do Estado. Uma das anúncios do PAC das universidades é que vai construir um hospital universitário lá. Mas, inclusive, assim, é um campus que a gente hoje não aumenta o número de vagas porque não tem um hospital universitário. Porque tem essa questão também. Né? Muito legal. Obrigada, viu? Bom dia, boa tarde, Carolina, muitíssimo obrigada. Meu nome é Laura, eu estou aqui como assessora docente da Pró-Reitoria de Graduação. E a gente começou nesse período de 2021, onde já vinham acontecendo essas conversas da extensão, né, da inclusão, da extensão nos currículos, nos cursos de graduação, e eu fui uma das pessoas que ficou responsável na Pró-Reitoria de Graduação para fazer essa conversa com as coordenadorias, para fazer essa conversa e aí descobri que não é só com as coordenadorias de curso, mas com outros órgãos da universidade. A gente não consegue fazer sozinho, somente a graduação, né? Então, você comentava que um dos problemas, as dificuldades que vocês têm é o registro da extensão, né, que vocês fazem manualmente,
E para a gente, realmente, que a DAC, nossa diretoria acadêmica, tenha vestido a camiseta nesse processo, foi muito importante, tem sido muito importante. A Djanira está aqui para confirmar tudo que eu vou falar aqui, mas eu realmente quero agradecer publicamente, que a DAC tem sido uma parceira, principalmente nessa parte do registro, né? Assim, a DAC modificou o sistema, inclusive, do registro dos estudantes, para que cada estudante tenha, semestre a semestre, a quantidade de horas que já cursou de extensão, as quantidades que faltam, quais são as disciplinas possíveis. Então, é um sistema que é muito operacional, funciona bastante bem. E nesse processo, né, que a gente tem feito dessa busca, essa troca de conversas com outras universidades para a gente também tem sido fundamental. Né? A gente vê essas conversas com outras federais que têm um processo diferente, com as outras estaduais daqui de São Paulo. Então, tem sido uma troca muito rica de ideias, de experiências e de dificuldades. Né? A gente percebe que as dificuldades são muito similares. Né? Você falou de financiamento, é uma dificuldade que é importante. Então, a gente tem conseguido discutir com a PROEC, né, que está aqui, o Sebastião está aqui da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão, a gente tem tentado implementar diversas formas de financiamento interno. Né? Uma é uma verba orçamentária entre as duas pró-reitorias de graduação e de extensão, que é entregue para as unidades com alguns critérios, né, para que cada unidade tenha, mais que aquelas que têm custos maiores, né, em implementar suas extensões, recebam um pouco mais de acordo com o que já é gasto. Então, tem esse financiamento de verba orçamentária para as unidades, editais, né, editais tipicamente que não são uma verba tão grande, mas que conseguem ajudar nesses editais de extensão e de integração de extensão e ensino, diárias para discentes, né, a gente estava fazendo agora, acho que o Sebastião estava nesse grupo de trabalho, justamente para analisar diárias de saídas de campo, tanto de disciplinas obrigatórias de cada curso, mas também dessa extensão, de áreas locais, onde não há um dinheiro orçamentário que possa ser usado, mas tem que ser pensado. Então, como que a gente faz quando a pessoa tem que sair daqui mesmo de Campinas para uma escola, para uma comunidade, para um quilombo, que seja aqui perto? Ou seja, todas essas questões que aparecem, seguro, né? Quando o estudante sai, a gente tem seguro para estágio, mas como que a gente faz para extensão? Então, tudo isso é uma implementação que envolve os diversos órgãos da universidade. Tem sido uma experiência muito rica e muito faz crescer realmente. E uma das coisas que eu percebi é que tem sido um processo interessante, principalmente para quem já fazia extensão. Né? Quem já fazia extensão se sente muito valorizado nesse processo, porque finalmente está tendo esse olhar, está tendo essa janela, e isso tem sido motivador para que essas pessoas que faziam extensão continuem fazendo. No meio do caminho, quem não fazia extensão, mas começou a olhar, começou a se animar, também está vindo. E tem gente que não vai fazer extensão nunca e que já falou isso, que não pretende fazer. Bom, e é isso, e tudo bem, e talvez, eu não sei, talvez seria muito bom saber o que é extensão antes de decidir, mas é um processo que está caminhando. Eu percebo que a universidade está amadurecendo, né, a Unicamp está amadurecendo nos seus processos internos. A gente também tinha esse problema no começo, que era das disciplinas de atividades complementares, né, ou atividade de extensão, que no fundo cada estudante se vira e depois vocês vêm com as horas, que não é o que a gente quer. Mas a gente entendeu que no começo era importante deixar esse respiro, porque 10% é bastante, então vamos deixar esse respiro inicial, mas sabendo que existe um caminho para justamente implementar ações de fato, né, que sejam extensionistas dentro dos cursos, e que tenham a ver com a formação profissional de cada um. Então, nesse sentido, seguindo um pouquinho no que você falou, naquelas normas, né, que vocês implementaram na resolução de 2023, uma das demandas docentes importantes que a gente conseguiu implementar é formação docente. Então, as coordenadorias dos cursos de graduação, elas vieram muito com essa demanda. Olha, nós precisamos de formação na área de relações étnico-raciais, nas questões de gênero. Tem coisas que a gente não conseguiu, porque a gente não é detentor desse conhecimento, né? Mas a gente tem que promover a conversa entre as partes que sabem e as partes que querem aprender. Isso a gente não conseguiu implementar. Mas a gente conseguiu implementar a formação na área de extensão e justiça ambiental. Então, aí sim, vieram docentes que têm esse conhecimento de extensão, de direitos humanos e justiça ambiental, foram 3 docentes, e a gente conseguiu implementar um curso formativo para servidores da universidade, docentes e técnico-administrativos. Então, a primeira edição desse curso foram 40 horas, foi muito legal, eu fiz o curso, porque eu faço extensão, eu estava na pró-reitoria, né, ainda estou na pró-reitoria de graduação nesse processo, e eu queria aprender.
A segunda edição já diminuiu, no lugar de 40 horas, passou a ser mais uma oficina de um dia, porque o pessoal falou, olha, é muito legal, muito interessante, mas é muito tempo. Eu não consigo porque não tenho esse calendário livre de 8 encontros, mas eu tenho livre, sei lá, para 4 encontros, para 2 encontros. Então, isso foi sendo adaptado para o que a gente conseguia fazer. E acho que está muito interessante, que agora a gente conseguiu fazer uma vez por ano, pelo menos esse oferecimento. E a ideia é que isso continue, porque a demanda por formação ela é muito importante, né? Tanto na área dessa parte de extensão, mas também nessa outra área mais ampla de relações humanas, de um campus acessível, de um campus com saúde mental, seja um campus saudável, né, mentalmente. E aí o que a gente precisa mesmo é ter essa colaboração das pessoas que detêm o conhecimento para poder oferecer esses cursos. É o que a gente ainda não conseguiu, mas que a gente gostaria muito. Então, quando você fala que tem uma resolução, que talvez não foi o melhor caminho, talvez seja um caminho. Porque se a gente for contar com boa vontade, a gente não consegue implementar. Talvez a normatização seja um caminho necessário para poder implementar. Então, para mim fica a ideia ali, tá? A gente tentar implementar de alguma forma isso e tentar implementar na formação docente. Que venha, quem está ingressando, tenha que fazer esses cursos, essa trilha formativa. Uma das coisas que a gente já até pensou, bom, a gente não pode obrigar quem já está ali, mas a gente poderia ajudar, né, dar um empurrãozinho. Então, se a pessoa quiser pedir, participar de um edital, a gente perguntar, você já fez as trilhas formativas em direitos humanos? Quem já fez ganha uns pontinhos a mais, entendeu? Alguma coisa assim que diferencie, que mostre que é, de fato, uma questão estratégica para a universidade. Então, para fazer na avaliação institucional, na avaliação docente, tudo isso são questões que a gente está levantando, não depende só da gente, mas a gente tem que levantar a bola. A gente tem que falar nas instâncias onde tem voz e trazer essas questões para que seja cada vez mais discutido. E na hora que chegar nos colegiados, possa ser votado já com o amadurecimento das questões, né, e não com uma coisa imposta. Isso é bastante interessante. E, finalmente, achei muito interessante o que você comentou sobre as ações, ação curricular em comunidade e sociedade, né, e também movimenta essa parte interdisciplinar, que sejam projetos interunidades. Isso é muito bacana. A gente tem aqui, por enquanto, as disciplinas EX que tentam fazer isso. Mas também, o que eu percebo, talvez você possa me dizer como vocês fazem ali, eu percebo que é uma constante explicação, de novo, do que a gente já falou em 2021, falou em 2022, 2023, 2024, e vai continuar falando. Olha, essas disciplinas EX, elas precisam ter mais de vocês, tem que ser interdisciplinar, tem que ser isso. Porque às vezes chegam propostas que são muito interessantes, mas que não estão dentro, ou não ficou muito claro o que é extensão, qual é a justificativa, por que é extensão. Então, eu vejo que é um processo educacional, e como processo educacional, ele tem que ser começado e reiniciado e repetido o tempo todo, né? Talvez a professora Luísa consiga confirmar essa parte, mas que eu percebo que não dá para parar e não dá para achar que todo mundo já sabe, porque não é. Tem que ser divulgado e fomentado o tempo todo e trazido para a mesa. Então, eu queria saber como que vocês fazem isso, de relembrar, gente, vamos lembrar o que é extensão, vamos lembrar acho que é uma necessidade que deve correr nas outras universidades também. Bom, e eu agradeço novamente a sua palestra, as suas informações, são todas muito valiosas. Muito obrigada. Vou responder já, então, viu? Então, Laura, obrigada pelas considerações. De fato, a inclusão tanto da extensão quanto da formação da cidadania não pode ser um trabalho isolado de uma pró-reitoria, não pode ser a Prograde sozinha. Depende realmente, assim, de uma compreensão institucional da importância, da relevância, da necessidade, né, de você incluir isso nos cursos. Nós temos mais de 100 cursos de graduação. Então, existem muitas realidades dentro de uma universidade só, né? E conseguir lidar com todas essas realidades dentro de uma resolução é um desafio, mas a gente construiu isso realmente coletivamente. Então, a resolução da extensão, ela foi feita, a gente inclusive teve um momento, a gente fez vários congressos discutindo a extensão, e antes da pandemia, acho que foi em 2018 ou foi 2019, eu já não me lembro mais, a gente convidou um professor aí da Federal do ABC, o professor Daniel Pansarelli, que era já do Fórum de Pró-Reitores de Extensão.
para discutir a experiência da UFABC com a inclusão da extensão. Então, a gente fez essa discussão, e internamente foi a Prograde, a Proeste, que é a de extensão. A gente discutiu com a Superintendência Acadêmica, que é quem é responsável pelos registros estudantis, então, né, o que vai ser registrado na matriz curricular, como é que vai aparecer dentro do histórico do estudante, com a nossa Superintendência de Tecnologia da Informação, para incluir funcionalidades no sistema acadêmico, também com os nossos conselhos superiores. Então, a resolução da extensão é uma resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi discutida lá dentro até ser aprovada. A de Formação para a Cidadania do Conselho Acadêmico de Ensino também um debate muito próximo, né, com as representações dos cursos que estão dentro desses conselhos, e isso é essencial. E isso envolve também financiamento, né, então a gente acaba tendo que discutir com a Pró-Reitoria de Planejamento, com a Pró-Reitoria de Administração, para que a gente consiga fazer aquilo também que está na discussão e na resolução, se efetivar dentro dos nossos, né, da nossa rotina da universidade. Nesse sentido, a gente tem trabalhado com formação docente. Eu fiz um curso lá em 2000 e... Nossa, acho que foi em 2013. Era um curso que era de formação em questões raciais, de gênero e de diversidade. Acho que era gênero, raça e diversidade sexual. Que tinha 100 horas. Foi um curso de capacitação promovido pela nossa Pró-Reitoria de Pessoas, para técnicos e docentes, muito longo, foram vários meses, 100 horas, mas hoje a gente também tem tido essa dificuldade. Então, o que a gente está fazendo é ofertar cursos em módulos. Então, dentro de um curso macro sobre educação das relações étnico-raciais, a gente tem módulos menores, com carga horária menor, onde a gente oferta com determinadas temáticas. Assim, a gente facilita, às vezes, o docente ou o técnico, ele não tem disponibilidade para todos aqueles dias, mas tem uma pontual, e aí a gente consegue fazer isso de maneira mais distribuída. Algumas pessoas vão fazer todas as horas e vão ter o certificado, né, com a carga horária completa, mas quem não puder vai fazendo por módulos para poder a gente conseguir atingir um número maior de pessoas. Tem uma questão com os cursos que, assim, é um motivo de debate para a gente. Por quê? O que é que vem acontecendo? É que faz o curso quem tem interesse na temática. E fica uma massa de pessoas que não tem interesse em fazer essas discussões, como se, isso não é comigo. E inclusive, um debate que os nossos professores negros têm feito. O professor negro é o único responsável por fazer uma discussão sobre relações raciais dentro do curso, ou isso tem que permear todo o curso, né? Então, assim, até da gente estar cobrando mais que isso não sejam sempre as mesmas pessoas que estejam interessadas e fazendo esses cursos, enquanto outras estão alheias e, né, entendendo que isso não é importante e que isso não é da sua alçada profissional. Essa é uma discussão que a gente tem feito. Com relação à extensão, o que a gente fez foi o seguinte: a gente já tinha, claro, professores que sempre fizeram extensão, porque gostavam, inclusive faziam a mais. Então, a carga horária de extensão, ela não era computada na carga horária docente, né? Ele cumpria a sua carga horária mínima e ofertava extensão. E aí, a gente, dentro da resolução de 2022, a gente colocou que é computado dentro da carga horária docente, então ele não tem que ser uma carga horária a mais que ele está fazendo, e também é computado para fins de progressão docente, porque a gente tem aqui, né, uma normativa sobre progressão docente, onde o docente vai, para progredir, tem que apresentar, né, artigos publicados, palestras, cursos, e a extensão não tinha valor, né, para a progressão docente. Então, uma forma da gente institucionalizar, uma forma da gente fomentar que os docentes se envolvam com a extensão, é que a gente valorize isso também dentro da progressão. Então, a gente colocou. Mas a gente ainda tem outras coisas no nosso horizonte. Então, de colocar dentro dos barimbas dos concursos, já tem cursos que estão começando a colocar isso,
dentro do Barema, para poder você conseguir aprovar no concurso um professor que tenha condições de ministrar componentes de formação para a cidadania, então que tenha conhecimentos, não seja uma coisa também rasa, que, né, não tem aprofundamento, não tem comprometimento. Então já está aparecendo, mas isso não é uma normativa. É assim, como a gente aprovou as resoluções, como a gente tem cobrado aos cursos que inclua, o curso tem que ou forma o professor existente para essas temáticas, para que ele incorpore isso nos componentes, ou contrata um professor concursado que tenha a capacidade de fazer isso. E a gente também está no nosso horizonte começar a colocar a questão da extensão dentro do barema dos concursos públicos, porque é uma coisa que a gente debate. A gente aprende a ensinar, né? Nós somos formados para ensinar. Nos cursos de licenciatura, enfim, é um curso inteiro de formação de professores, mas também em nível de pós-graduação. A gente faz um tirocínio docente, a gente é preparado para ensinar. A gente é preparado para pesquisar também, quando a gente está na pós-graduação, na nossa iniciação científica, mas a gente não prepara o nosso egresso para fazer extensão. Então, a gente tem uma resolução, que você perguntou da CCS, a gente tem uma resolução desde 2013, que diz, conceitua a CCS, diz quais são os requisitos para que seja considerado uma CCS, tem toda a nossa orientação, então o trabalho é de relembrar as pessoas sobre essa resolução. Mas a Proeste tem feito também, todo semestre, oficinas de mão na massa, de como propor uma extensão. Então, de como formular uma ementa de componente extensionista, de como pensar o planejamento, né, de custos que aquele componente extensionista vai ter. E aí a gente tem feito isso para poder estimular que novas pessoas comecem a propor extensão. Então, todo semestre a Proeste tem feito essas oficinas justamente para poder ver quem está interessado e capacitar as pessoas, fazer a discussão em grupo para que novas pessoas comecem a propor extensão. E, além disso, assim, a nossa forma de financiamento de extensão é através de edital. Então, a verba que as unidades de ensino recebem não é para manutenção predial, as questões, né, internas das unidades de ensino, não é para a questão de curricularização da extensão. O que a gente tem feito foi, a gente destinou dentro do orçamento da UFBA, aumentou o valor destinado, né, no nosso orçamento da universidade para fomento de ações de extensão, e aí elas acontecem através de edital da Proeste. Então, a Proeste tem o edital para fomento das ACCS, especificamente, tem edital de fomento de projetos de extensão, programas e projetos de extensão como um todo, e tem um edital, que é uma novidade, que é o de ações pontuais, que é o seguinte, determinado curso tem nas suas atividades complementares que o aluno precisa fazer 60 horas de extensão. Ao invés do curso, às vezes é um curso noturno, que o aluno tem muita dificuldade de fazer extensão no seu, né, no turno oposto ou à noite, e aí esse curso noturno pega e faz uma proposta de ação pontual. Então, submete ao edital da Proeste, olha, eu vou fazer uma ação pontual de 20 horas, tal data, preciso disso, vou submeter. E aí a Proeste fomenta essa ação pontual de extensão, que vai gerar um certificado para o estudante poder integralizar as atividades complementares. Então, são essas as formas que a gente tem lidado com o fomento à extensão aqui dentro da universidade. Ainda é pouco, né? A gente ainda precisa, inclusive o governo federal, porque o financiamento de vocês é diferente, né? O governo federal criou uma rúbrica de financiamento para extensão, mas essa rúbrica, desde que foi criada, está em zero. Então, agora são novos passos de uma luta, né, constante, para que essa rúbrica saia do zero e que tenha uma verba específica, que não seja cortada de outras áreas, importante dizer, para que a gente possa garantir também que essa extensão aconteça de maneira mais ampla para a nossa comunidade.
Laura, quer comentar? Obrigada, muito obrigada, Carolina, pelas respostas. Até anotei essa ideia da fomento de ações pontuais aí para propor aqui para a equipe. Obrigada. Ótimo. Laura, você faz uma questão super importante, com vários desdobramentos que dão essa dimensão para nós dos bastidores dessas resoluções, né? A partir da retomada da Carolina sobre o que você aponta. Como que a Universidade Federal da Bahia se sensibilizou para que de fato isso acontecesse? Tem bastidores aí, né? E a Carolina vai retomando esse histórico de modo que a gente compreenda, para além dos cursos, para além dos congressos, o tipo de estratégia também que passa por financiamento. Então, uma série de contribuições, de fato, a partir da sua pergunta, Laura, e dessa retomada da Carolina. E eu acho que a gente não tem tanto tempo agora, né? A gente colocou um teto para esse nosso encontro. Infelizmente, eu estava dizendo para vocês no começo que é um começo, que a gente precisa retomar, e tem tanto para a gente trocar com a Carolina e outros colegas lá da Federal da Bahia, certamente. Então, assim, Carolina, eu queria saber, no geral, como é que a Prograde avalia essa proposta até aqui? Parece, ouvindo você, que tem mais elementos favoráveis à continuidade da proposta, mas, enfim, queria te ouvir pensando na Prograde em diálogo com gestores, gestoras, professores, professoras e estudantes também. O que você conta desse geral? Certo, então, aí é a pergunta mais difícil. A nossa avaliação é que, assim, nossas resoluções não são perfeitas, né? Mas elas são fruto de um debate já de muito tempo dentro da universidade e foram aquilo que foi possível. Você tinha falado no início sobre o medo de sumir no vento, né? A discussão sobre direitos humanos, formação para a cidadania ou cumprimento da extensão. A gente tem muito essa preocupação, e as nossas resoluções são, assim, tão um pouco impositivas, ou, né, muito normativas, e dizendo de que maneira tem que ser, e de como tem que controlar, justamente por esse receio, por essa dificuldade, porque a gente passou por uma fase de sensibilização dos cursos, de diálogo individual, para que cada um incluísse da maneira como achasse mais adequada. E a partir de uma experiência de que os cursos não estavam se sensibilizando tanto assim, a maior parte deles, não estavam atendendo essa demanda no tempo necessário, é que a gente foi caminhando para esse momento de apresentar, de aprovar essas resoluções mais, assim, vigilantes, digamos, do cumprimento dessas diretrizes. A gente avalia que aí elas ainda precisam, com o tempo, serem revistas, rediscutidas. Mas, nesse momento, a gente está trabalhando para garantir que todos os cursos incluam, porque, apesar da gente ter essas resoluções, então, uma de 2022, a outra de 2023, a gente ainda tem cursos que não incluíram. Então, a gente está monitorando os nossos cursos, né? A maioria deles já abriu processo, na nossa burocracia universitária, né? Um curso particular, né? Na universidade particular, para quem já deu aula, já coordenou curso de universidade particular, faculdade, não tem órgãos deliberativos, né? Não tem um colegiado atuante. Tem uma demanda, o coordenador, geralmente sozinho, muda um texto e publica no site aquilo que está valendo. Na nossa democracia universitária não é assim que funciona. A gente tem um núcleo docente estruturante que faz uma discussão em uma proposta, essa proposta é discutida, aprovada ou não no colegiado. Quando você mexe em componentes curriculares, isso passa por departamento, passa na congregação da unidade, vem para a análise aqui da Prograde, do núcleo de currículos, e aí, por fim, é aprovada no conselho acadêmico. Então, tem toda uma burocracia que faz com que esses processos eles não andem de maneira tão rápida. Eu acho positiva, porque significa que são propostas que foram amplamente discutidas, tanto com o corpo docente, quanto com o nosso corpo discente, que é muito atuante nos órgãos deliberativos. E, assim,
analisada pelos setores competentes. Então, os processos de extensão, por exemplo, além de serem analisados pela Prograde, são analisados pela Proeste também, né? O Conselho Acadêmico, que é quem expediu a norma e que também faz uma análise, um parecer antes de aprovar um projeto pedagógico ou uma atualização curricular. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é monitorar os cursos para que todos eles tenham incluído. A gente ainda tem 6 cursos que o processo ainda não está tramitando. Todos os outros 102 cursos da UFBA já estão com o processo ou já finalizado ou caminhando para a inclusão, né? O curso manda a proposta, a gente analisa, vê que não está muito de acordo com os princípios, devolve, indicando correções, mas já estão nesse diálogo. E educação para a cidadania, a mesma coisa. A gente tem um monitoramento dos cursos que atendem, dos que não atendem, e está fazendo esse monitoramento da inclusão desses cursos, dos componentes para a educação para a cidadania. Então, nesse momento, a nossa avaliação é de que foi muito positivo aprovar as resoluções, a gente está no momento de implantação das resoluções, ainda está acontecendo, né? Inclusive, assim, no caso da extensão, tem uma urgência até maior, porque ela é obrigatória para os alunos que entraram em 2023. Então, a gente está nessa correria para poder garantir a implementação, para que eles consigam integralizar os cursos, né? No final ali de 2026, 2027, dependendo do tempo de curso, já tendo concluído a extensão. Então, a gente está nessa fase de monitoramento, de implantação de todos, para aí, então, a gente passar para uma avaliação da implementação total, né, um diálogo da administração central, de todos esses órgãos de administração central, com os colegiados de curso, e aí pensar em possíveis alterações na resolução, no que é que funcionou, no que é que pode melhorar. É essa a nossa perspectiva. A gente, nesse meio tempo, tem desafios. Um desafio estamos mudando de sistema acadêmico. Então, tem coisas que estão na nossa resolução que o sistema acadêmico que a gente vai mudar não monitora. E aí a gente está vendo como é que vai fazer se a gente vai mudar a resolução, se a gente vai tentar personalizar o sistema, o que é que a gente vai fazer. Além disso, tem outros desafios, que eu nem tinha mencionado aqui na apresentação, mas vocês têm cursos de formação de professores, né? E tem cursos à distância, a Unicamp tem. Vocês não têm curso à distância. A gente tem. Não são cursos regulares, são cursos de oferta eventual, fomentados pela Universidade Aberta do Brasil. A resolução desse ano de formação de professores diz que os cursos de licenciatura e pedagogia, a extensão tem que ser toda dentro da escola. Dentro da educação formal, na educação básica, a extensão tem que ser toda dentro da escola. Então, isso esbarra em algumas coisas que estão na nossa resolução e na maneira como os nossos cursos de formação de professores estavam propondo a extensão. Esse é um elemento, é um desafio que a gente já está debatendo como vai lidar com ele, e não vai dar para esperar terminar, né, de implementar para todos. Outro desafio, no caso dos cursos EAD, é que a resolução de extensão diz que a extensão do EAD é presencial. Então, essa já é uma questão. A UAB aprovou alguns cursos agora que a gente vai fazer reoferta. Então, a gente está revendo esses projetos pedagógicos para garantir a extensão presencial para os cursos EAD. E a resolução de formação de professores, muito, inclusive, né, propagada pelo ministro da Educação, diz que os cursos de formação de professores têm que ter 50% da carga horária presencial. Então, são vários elementos aí que vão se sobrepondo, né? E que a gente tem como desafio. Alguns deles a gente vai esperar essa avaliação final da implementação, e outros a gente vai precisar resolver o carro aí, né? Trocar o pneu com o carro andando. Mas a nossa avaliação é de que estamos, assim, avançando no caminho certo, ainda não é o ideal, ainda não é, assim, aquele nosso sonho de ter uma discussão transversal, ter nos objetivos do curso, de todos os cursos, no perfil de egresso,
sabe? Ter isso, assim, incorporado verdadeiramente, sabe? Pelos docentes, pelos técnicos, pelos estudantes dos cursos. Isso é um sonho que a gente tem, né? Que seja um valor comum, mas a gente entende que estamos caminhando nessa sensibilização eterna e para efetivar essas implementações. E é isso, gente. Obrigada. Que ótimo, Carolina. Você nos ajuda a sonhar também, juntos e juntas, né? Que seja um valor comum e vocês, como universidade, trouxeram para mais perto essa possibilidade do sonho se concretizar. Eu me lembro de quando eu li a notícia de que a Federal da Bahia estava fazendo isso. E eu estava oferecendo disciplinas de educação em direitos humanos lá na Faculdade de Educação, falando com os estagiários e estagiárias. Isso existe, olha lá, na Federal da Bahia tem, por exemplo. Então, vocês ajudam a tornar isso mais próximo e a criar uma rede de apoio que eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais entre as universidades também, a exemplo do que você contou, da experiência com o Recôncavo Baiano, né? Enfim, nesse congresso que você participou, que a gente faça isso cada vez mais e encontre pontos de aproximação e modos de enfrentamento numa sociedade tão desigual e violenta como o Brasil, né? É óbvio, repito, como na universidade isso de alguma maneira tem impactos, tem elementos da cultura mais ampla que circulam, né? Então é sobre isso que a gente está dizendo. A universidade como parte dessa sociedade e como é que questões internas são muito conhecidas nossas, né? Da sociedade mais ampla. Foi muito bom te ouvir. Acho que é uma fala encorajadora, muito honesta sobre os desafios, sobre os aspectos que vocês vão encontrando no caminho, e assim, muito humilde também em relação ao que vocês têm como processo, nós temos, né, para além da implantação, como avaliação e pensar nos possíveis equívocos. Então, é muito interessante também perceber essa humildade epistemológica, né, Carolina? Porque em qualquer inovação a gente tem esses riscos, mas esse que é o êxito de quem age, né? Se arrisca e vai errar, provavelmente isso aconteça e faz parte do pacote que é necessário a gente encampar. Então, te agradecer imensamente e queria dizer para você que a Diretoria de Direitos Humanos, o Observatório de Direitos Humanos também fica à disposição para conversas que vocês queiram levar adiante de alguma maneira, se a gente puder seguir juntas, vai ser uma alegria, não é, Silvia? Certamente, eu acho que esse tipo de desafio, né, Carolina, quanto mais amparados e em parceria a gente puder desenvolver as coisas, vai dando mais certo, porque os erros, às vezes, os equívocos, né, um já vai avisando o outro sobre os melhores caminhos, as melhores trilhas. Então, certamente agradeço muito também, e agradeço imensamente, professora Heloísa, de ter nos proporcionado esse evento maravilhoso, essa possibilidade, né, o acesso à professora Carolina, um dia tão significativo como hoje. Agradeço demais, Elo. Muito obrigada, Silvia, você sempre nos apoiando, isso não seria possível sem você, como eu disse de início. É importante ter essa roda de conversa aqui e saber que estamos juntas e juntos nessa tarefa difícil que a gente escolheu também, né, como parte da nossa profissionalidade. Então, muito obrigada. Estou lendo aqui os comentários e a gente vai fazer circular, viu, Carolina, e todos e todas que estão participando, para que essa gravação chegue e ajude nesse processo de sensibilização das unidades. Isso vai ser um material muito precioso, político-pedagógico, né, para que a gente consiga avançar. Eu vou te dando notícias, o Observatório vai te colocando a par também, na medida em que você quiser, obviamente, tiver tempo para essas nossas conversas, tá bom? Muitíssimo muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e vamos conversando sim, até para saber como é que funciona essa diretoria, quem sabe a UFBA também não se inspira na Unicamp. Ótimo, muito obrigada, então. Tchau.
tchau a todos e todas e todos. Tchau, boa tarde.